Boa noite a todos. Cá estamos nós, mais um domingo, mais uma semana, mais um dia. E especialmente para mim, mais um dia de muita gratidão e também de reflexão. Eu brincava um pouco antes, em conversa aqui, como tenho repetido essa brincadeira, pois com dificuldade ou facilidade, essa é a quarta ou quinta vez no ano em que eu sou intimado, beliscado, alfinetado a falar sobre algo que nós de fato, se olharmos para dentro, falhamos, que é em sermos gratos, entendermos a gratidão. Então eu brincava que eu devo ser uma das pessoas mais ingratas que aqui estão, porque quando falamos muito sobre algo é porque precisamos aprender muito sobre algo. Então hoje eu vou compartilhar com vocês essa questão aparentemente tão simples, mas profundamente complicada pela forma com que nós lidamos com ela. Lá em Tessalonicenses, entre as cartas de Paulo, aos Tessalonicenses, consta os seguintes dizeres: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. E dentro dos comentários de Emmanuel, que é justamente a nossa base principal, os textos são tão objetivos, tão claros, tão fáceis. E aí eu me pergunto, se é algo tão simples, tão fácil, por que sou tão ingrato? Por que a minha gratidão, por que essa palavra, ela está mais próxima de nós como palavra do que como sentimento? E por que eu digo isso? Quando Emmanuel começa, lá no Fonte Viva, no capítulo 155, ele tem o título, Aprendamos a Agradecer. Quer dizer, Emmanuel nos puxa a orelha para que nós aprendamos a agradecer. Significa que nós não sabemos. E ao consultar, ao aprofundar na leitura, eu tive a certeza que na maioria das vezes nós não sabemos. Porque ele começa de forma simples, dizendo que nós devemos saber agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. E aí ele vem a largueza da vida, a alegria de ver, o prazer de ouvir, e assim ele segue o alimento e simples, tão básico. E aí eu me pergunto, quando eu acordei, eu agradeci pelo fato de estar aqui, pela chance de aqui estar, aprendendo, crescendo e sofrendo? Como está o meu entendimento de gratidão? E essa dúvida, ela dói. Quando olhamos para dentro, ela dói. Porque se nós tirarmos essa carapaça, essas máscaras que utilizamos no dia a dia, e olharmos para nós mesmos, veremos que reclamamos mais que agradecemos. Cobramos aquilo que nem nós sabemos que precisamos ou se precisamos. Nas palavras de Emmanuel,
Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão aos céus. Essa frase ela é pesada. Ela é pesada porque ela demonstra que a nossa gratidão ela está muito intrincada em nosso ser como moeda de troca. Eu vou agradecer por algo que eu recebi. Se você me der algo, muito obrigado. Se você fez algo para mim de bom, muito obrigado. Se eu fiz algo para você, me agradeça, me seja grato. Senão eu o considerarei ingrato. A nossa gratidão está muito vinculada à moeda de troca. E nos perdemos. Não conseguimos ser verdadeiros cristãos. Estamos na casa espírita, então verdadeiros espíritas, mas sabemos que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então basta para nós, se tivéssemos seguindo as palavras do Cristo, que mesmo quando crucificado, mesmo quando tendo sofrido tantas agressões físicas, ele agradece no momento de dor. E nós nos pegamos, na maioria das vezes, nos momentos de dor ou de angústia ou de apenas insatisfação, blasfemando, reclamando. Aí eu volto numa figura de linguagem que eu gosto muito. É uma alegoria que eu trago comigo. Quantas vezes nos pegamos numa sala, fechados, rogamos a Deus que nos abra a porta, já disse isso aqui outras vezes. Deus nos abre uma janela panorâmica enorme. Eu olho a paisagem e falo, que linda janela, mas cadê a minha porta? E reclamo porque Deus não me atendeu. E me esqueço que Ele sempre me atende. Deus nunca nos virou e nunca nos virará as costas. Nós, sim, fazemos isso. Repetidas vezes, inúmeros momentos durante o dia, pensamentos, atos, omissões. Então, o verdadeiro cristão, ele sabe ser agradecido a Deus por todas as oportunidades e recursos que lhe são concedidos. Hoje eu estou aqui, essa máquina, esse corpo que eu tenho, ele é perfeito. Ele pode não agradar aos outros, pode não agradar a mim às vezes, nesse momento de ingratidão mais profunda, mas ele é perfeito. Com todos os seus defeitos, ele é perfeito. Por que o corpo é perfeito? Porque ele é o adequado para as minhas necessidades. Não existe corpo inadequado às nossas necessidades. Se hoje eu tenho um problema de saúde, se hoje eu tenho uma beleza maior ou menor, se hoje eu tenho meus cabelos que estão caindo e eu estou aqui tentando lidar com eles, tem uma razão de ser. Ou é o mau uso, no caso do meu sobrepeso pequeno, ou simplesmente o domar da minha vaidade. Nós somos freados, balizados por uma máquina que é perfeita. E quantas vezes eu agradeci por ela? Pelo ar que eu estou respirando aqui, é de graça.
eu não pago nada por ele, eu simplesmente estou a utilizá-lo o tempo todo sem agradecê-lo. Em uma outra ocasião, eu falando sobre esse tema, ao final da palestra, ou melhor, do bate-papo, que é assim que eu gosto de compreender, um senhor me interpelou. E eu havia tido Covid na época, e havia protelado, a minha palestra seria num dia, devido ao Covid ela foi jogada para outro dia, esse tema foi postergado. E essa pessoa me interpela e fala, se me permite, eu gostaria de relatar aqui a minha gratidão pelo ar que eu estou respirando. Eu tive Covid, fiquei numa situação assim, assado, muita dificuldade de respirar, e nunca na minha vida eu tinha dado a importância que hoje eu dou ao ar que eu respiro. E eu, passando por algo bem mais atenuado, mas falei, poxa, é essa simplicidade. Mas por que precisamos de algo mais pesado para agradecer pelo que está aqui? Essa água maravilhosa, abençoada, que nutre meu corpo, minhas células, o sol, o vento, o frio, a chuva, tudo está aí perfeito para nos auxiliar no crescimento, especialmente nas dificuldades, porque o crescimento se dá na dificuldade. Nós temos absolutamente tudo. E nos esquecemos que a prática do bem, espontânea e não como moeda de troca, não em busca da gratidão do outro ou do reconhecimento pelo ato, a prática do bem pelo bem, despretensiosa, é um dos maiores exercícios da gratidão por estarmos aqui, por termos a oportunidade de evoluir, por termos ganhado esse corpo perfeito, essa máquina singular para trabalho. Nós devemos a todo momento expressar essa gratidão, como diz Paulo, por tudo, aos pais, aos amigos, aos inimigos, aos problemas, às intuições que temos a todo momento, e nos perdemos cobrando, pedindo. Mesmo aqueles que oram todos os dias, muitos de nós nos perdemos pedindo a Deus mais do que agradecendo pelo dia, pela noite, pelo alimento, pela doença, pela decepção, porque isso é crescimento. Quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e vermos um erro, ao invés de desorientarmos, ao invés de entrarmos em angústia e revolta, deveríamos agradecer a luz que focou naquele problema até então não verificado. Temos a oportunidade de conhecer o problema. Daí vem outras dificuldades, que é como irei resolvê-lo. Do pequeno ao gigantesco, as oportunidades e os meios estão sempre às nossas mãos. O serviço e o auxílio vem de maneiras mais diversas, a todo momento. Problemas familiares, às vezes reclamamos, olha, como colocou o Luciano aqui, os nossos entes queridos ou problemas em família, agradecemos por eles, porque a família que temos é a família perfeita para nós. Nós somos
os seres perfeitos para sermos instruídos ou para instruir. Não é porque eu sou pai, sou mãe, que eu serei o guia. Às vezes o auxílio vem no filho que chegou para guiar o mais velho ainda perdido na vaidade, no orgulho, na nossa ignorância. Somos sim ignorantes. Eu, na minha infância para a juventude, um pequeno livreto vi uma pequena frase também. Eu, infelizmente, conto milagres, mas não sou muito bom de contar quem é o santo. Então, quem disse, vocês vão ter que procurar. Mas a frase não sai da minha cabeça. Década após década. Todos nós somos ignorantes, só que em áreas diferentes. Isso me marcou e me acompanha, porque ele traz todos nós para o nivelamento por baixo e o respeito ao conhecimento do outro e a consciência de que eu não sei nada, de que eu tenho a minha utilidade tão grande quanto a do outro. Eu posso ser doutor numa área e ser o mais absoluto ignorante em outro. E a minha visão dessa minha incapacidade, ela tem que servir como impulso, não como reclamação, não como revolta. A dificuldade, ela não pode servir como revolta. A forma com que lidamos com o problema, ela é crucial para o resultado desse teste que estamos passando. Estamos num mundo de provas e expiações. A gente escuta muito esse nome, essa frase na casa espírita, mas não assimilamos que neste momento estamos aqui para passar por dificuldades. Então as dificuldades, elas são necessárias e elas predominam. Então por que eu vou reclamar? Por que eu vou ser ingrato e ainda achar que Deus não está me auxiliando, não está ao meu lado, sendo que eu jamais estive desamparado? Como já disse, tudo que nos é necessário para a sobrevivência nos é oferecido naturalmente, está aqui. Nós não notamos, mas tudo, temos tudo. E em Mateus 6,26 tem uma colocação que é perfeita isso. Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Por que nós nos achamos tão mais importantes, ao passo de não sermos gratos por tudo isso? Esse corpo animal ainda imperfeito, se olharmos para a escala evolutiva, mas perfeito para esse momento, para este espírito aqui, em batalha constante, dentro de um autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que olhar para mim com menos pretensão, com menos vaidade, de forma menos egoísta. O universo não gira em torno do meu umbigo. Eu sou parte, eu sou uma das ferramentas, sou tão importante quanto o outro. Eu sou parte do Criador, criado simples, ignorante, com princípio inteligente. Me foi dada a capacidade e o livre-arbítrio para acertar ou errar. Mas a partir do momento que eu me conheço mais, que eu olho para dentro de mim e que eu reconheço as minhas imperfeições e que eu passo a
pegar os valores e dar valor ao que é valor, a reverter a inversão de valores que temos, onde tomamos um material palpável como fim e não como meio. Quando nos pegamos numa vaidade exacerbada, cultuando a ferramenta de trabalho e esquecendo do trabalho, essas reações, elas tendem a modificar o conhecimento de si próprio. Ele faz com que nós possamos romper pouco a pouco essas muralhas da ignorância que levam à ingratidão. A gratidão, o amor, a gratidão sincera, ela desencadeia, quando nós olhamos o todo, o que nos é dado, e enxergamos a grandiosidade deste presente, vamos dizer assim, ele desperta em nós o reconhecimento, a consciência da necessidade de mudarmos, da reforma íntima, de agregarmos valor moral, espiritual e nos afastarmos desta pequenez que é colocar o meio como fim e ignorarmos a finalidade real. E quando nós conseguimos chegar e compreender essa gratidão, em seus fragmentos que sejam, quando nós conseguimos respirar, olhar o sol pela manhã e sentirmos, deixarmos de lado os nossos defeitos mais comuns e deixarmos que essa sensação de gratidão ao Criador nos chegue, nós teremos ali uma pequena amostra, fragmentos reais do que é a felicidade real, não aquela aparente, aquela felicidade que ela é vinculada à troca, não é aquela felicidade de ter conseguido comprar algo de desejo que às vezes batalhamos, eu quero aquilo, eu não sei porque eu quero, é uma vaidade minha, eu não sei, ainda não me conheço o suficiente para isso, eu vou e compro. Quantos de nós não notou que depois da realização daquilo que aparentemente era tão importante, mas que de fato era banal, nós nos sentimos vazios? E agora? Eu comprei, e daqui para frente? Perdeu. Porque aquilo deveria ser um meio, um instrumento, e eu foquei no objeto, na coisa, como se fosse um objeto de desejo que me levaria à felicidade. E a felicidade, ela está muito além de prazeres materiais. Aliás, nos perdemos nos prazeres materiais, esses pequenos detalhes que nos enchem os olhos, muitas vezes, que nos afagam a vaidade, o ego, o orgulho, ao invés de trazer felicidade, leva a uma depressão, uma tristeza, um vazio que nós não entendemos. Por que não entendemos? Porque não nos conhecemos. Não conseguimos enxergar que há algo além de nós mesmos. Enxergar de fato, porque nas palavras é muito fácil, no sentimento, no íntimo, é que é difícil. E quando eu digo que é difícil mesmo, porque se fosse fácil, não estaríamos aqui falando, não estaria eu novamente pela 5ª vez nesse ano falando sobre esse tema. Eu sou obrigado a reconhecer que é um tema difícil, apesar de simples. A teoria é fácil, a prática demanda autoconhecimento, reforma íntima,
demanda colocarmos dentro de nosso interior a semente do amor, da caridade, da fraternidade. Deixarmos de lado a superficialidade. Nas palavras de Joana de Ângeles, reclamar é perda de tempo. Joana sempre no alfinete certeiro. E se nós pensarmos, olharmos, aliás, observarmos e pensarmos no nosso dia de forma despretensiosa, quantas vezes reclamamos hoje? E eu tenho dúvidas de que algum de nós aqui, pelo menos uma vez, quase que no automático, não reclamou de algo, porque nós ainda reclamamos mais de uma sujeirinha, não limpou aquilo. Quem tem filho, principalmente, a gente vai ficar naquilo, lá, pedir para fazer, não fez. E xingo e vou deixar para ele aprender. A sujeira está lá, eu podia ter limpado, eu podia ter mostrado, eu podia dar um exemplo. Mas às vezes é mais fácil apontar para o outro. É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave em nossos olhos. E todos os nossos olhos possuem traves gigantescas, mas é doloroso olhar para elas. Olhar para dentro dói, mas a dor é instrumento de evolução, de crescimento. Vamos substituir a reclamação pela gratidão. Vamos usar aquilo que nos é ofertado todos os dias com o coração aberto para isso. Vamos praticar o bem. Vamos olhar o outro próximo com o meu semelhante, meu irmão, não com o meu inimigo, meu concorrente. A alegria, isso é a palavra de Emmanuel, a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Olha a grandiosidade e os patamares. O momento feliz é muito bom, mas ele é melhor ainda se ele é fruto de uma superação, de um ato natural que se faz em favor do outro, sem esperar nada em troca. Eu não tenho que levar uma cesta básica na casa de alguém e tirar uma foto para mostrar, porque Deus não está olhando a foto que eu tirei. Ele e nós estaremos olhando futuramente dentro do ato. Qual foi a natureza? Qual foi o sentimento que eu tive naquele momento? Foi de me sentir superior? Porque a partir do momento que eu precise de fazer algo para alguém que eu acho que é menor que eu, para me sentir superior, eu estou dando a prova para mim mesmo que eu sou inferior. O bem tem que ser feito pelo bem, não para eu pintar para o outro uma imagem que eu não sou. Eu sei um pouquinho do que eu sou. Se eu olhar para mim, alguns segundos, escondido que seja, irei me horrorizar pelos pequenos detalhes. Só que eu tenho a opção de utilizar esse momento e ser grato por ter conseguido enxergar. Muitas vezes, ao invés de utilizar esse momento, eu faço o quê? Eu escondo, porque dói, então larga para lá, eu não dou conta, depois eu enfrento. Como disse Paulo, por tudo dai graças. E quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Tudo de ruim, tudo de bom. E ouso arriscar dizer, agradecer mais pela dificuldade e pelo problema, mais pela insatisfação de nossas vontades, do que por ter conseguido algo. Às vezes, não conseguir algo pode ser um livramento,
Não conseguir algo pode ser justamente a mola que vai me levar para o caminho correto. Porque eu sou especialista em querer o que não é bom para mim. Eu sou especialista em achar que eu sei o que é melhor para mim. Eu sou especialista em ter certeza e ser dono da verdade que não me pertence. Pois a certeza não é própria nossa. Nossa propriedade é a dúvida. A dúvida que impulsiona o conhecimento, a busca pela sabedoria. A verdade, ela existe por si só. Ela é onipresente. Ela é atemporal. Se eu irei chegar a ela ou não, vai depender dos meus atos. Ela está lá, eu não sou o dono dela. Vamos buscar crescer, buscar nos elevar, buscar reconhecer nossa falibilidade e nossa ingratidão perante o Criador e perante a tudo que nos é ofertado todos os dias de nossa vida, encarnados ou desencarnados. E encaminhando para o encerramento, tentando acompanhar o horário que nos é dado, mas com o sentimento de que eu poderia passar a semana falando sobre isso, que não resolveria a questão prática de que eu preciso ser grato, que eu não tenho que ensinar a gratidão, eu tenho que aprendê-la. E nessa busca, como eu sempre gosto, buscando as muletas que nos são oferecidas pela espiritualidade, eu fui pedir socorro para Maria Dolores, que no poema Agradeço, Senhor, me deu um tapa de luvas muito doído, mas muito real, me trazendo de volta a realidade que eu preciso, a gratidão que eu preciso e ao atendimento às súplicas que eu preciso. E assim ela disse: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogues o que não deva, não me atenda, Senhor. Muito obrigado, com muita gratidão no coração, e diante dessa maravilha, peço a Deus que não me atende.